Se você acredita que é impossível encontrar alguma coisa útil dentro da inutilidade, esse vídeo é para você. Inclusive, com algumas exceções, realmente é impossível encontrar alguma coisa boa dentro da inutilidade. Mas não é o caso por aqui, pelo menos não agora. Uma live NPC é um desperdício de tempo para quem assiste, para quem se sujeita a ficar na frente da câmera e também para quem comenta sobre ou existe alguma mensagem mais profunda para extrair. Diferente da proposta de se passar por um NPC, estava pensando sobre o tema e, por incrível que pareça, consegui extrair algumas coisas sobre isso e que provavelmente seria interessante que você ouvisse. Agora, sinceramente, entendo o seu pensamento de que é difícil de acreditar naquela opção pela qual defendo que podemos produzir algum conteúdo útil com um tema superficial desse. Resumidamente, antes de entrarmos nos assuntos principais, podemos dizer que esse tipo de material é um reflexo do que foi produzido nos anos que se passaram. Claro, é um reflexo ruim dos conteúdos ruins que foram produzidos em anos que se passaram. Não tem nada a ver com conteúdo bom, tá? Tragicamente, procuramos produzir conteúdo sobre isso para aproveitar o hype e tentar compartilhar alguma reflexão prática e adaptável na sua vida. E acredite, não vamos defender a prática da live NPC por aqui. Isso apenas desanima quem procura criar conteúdos que agregam alguma substância para o cérebro e reforçam a superficialidade que permeia a internet desde sempre. Mas enfim, aqui estamos. Repare também que a internet permite que uma pessoa que está lá na casa dela fazendo uma live NPC consiga destressar de dentro da sua casa. Ou seja, ao mesmo tempo que tem muita coisa satisfatória na internet, não podemos deixar de lembrar que também tem muita coisa que elimina a paciência. Enfim, a primeira parada de nosso vídeo para analisar o fenômeno da live NPC nos leva diretamente aos tempos em que a mitologia grega era levada um pouco mais a sério. Mais especificamente, nos leva direto ao mito de Ícaro. Na mitologia grega, Ícaro foi um personagem da ilha de Creta, que tentou deixar a ilha então voando com seu pai. A regra de ouro desse mito é que eles tinham que deixar o local em que estavam para conseguir continuar vivendo. Ícaro era filho de Dédalo, importante arquiteto, artesão e também inventor ateniense, que trabalhava com o rei Minos de Creta, ou seja, ele tinha um tipo de carreira consagrada em tudo que fazia. Mas em determinada parte desse mito, ele apenas deu azar de estar no lugar errado e na hora errada. De acordo com o mito, Dédalo projetou o labirinto do local em que vivia o famoso e lendário Minotauro. Esse, por sua vez, era um monstro mitológico com corpo humano e cabeça de touro, e assim vivia naquele labirinto dentro da ilha de Creta. Porém, Dédalo, projetor e realizador daquele labirinto, revelou os segredos do labirinto para Ariadne, e que ajudou Teseu com informações sobre esse mesmo labirinto. Teseu entrou no labirinto e tirou a vida do Minotauro. Para nunca mais revelar o segredo do local e evitar problemas futuros para a própria imagem, o rei Minos prendeu Dédalo e seu filho Ícaro naquele próprio labirinto. Para fugir, Dédalo projetou asas para ele e para seu filho Ícaro. Essas asas foram feitas com penas de gaivotas e coladas com cera de abelha. Uma terça-feira comum na vida deles, né? E sim, por incrível que pareça, essa foi a solução mais rápida e eficaz para fugir daquele local. Teoricamente, o plano de Dédalo deu certo e os dois, pai e filho, conseguiram sair voando da ilha de Creta. Dédalo, sabendo dos perigos e possíveis problemas que poderiam acontecer por causa da fragilidade do material que foram construídas aquelas asas, deu algumas instruções para Ícaro não fazer merda. Mas ele não deu importância, e assim resolveu voar bem alto como se fosse um deus poderoso. Ao ficar mais próximo do sol, o calor aumentou, a cera de abelha derreteu e as penas se desprenderam. Ícaro caiu no mar e perdeu a vida. Seu pai nada pôde fazer e assistiu tudo agoniado da vida. A lição básica e sempre compartilhada em relação a esse mito é de que devemos aceitar, aprender e conviver com a impossibilidade de ser um ser humano que quer ter poder semelhantes ao daqueles deuses. Mas e se de alguma forma ou de outra, Ícaro apenas queria chamar a atenção ao decidir fazer isso? Digo,
sem pensar nas consequências de suas ações. É uma possibilidade, mas se essa interpretação estiver correta, podemos comparar isso com o formato de live NPC. O mito ilustra como o desejo de buscar superficialidade e popularidade imediata pode levar a consequências negativas imediatas. E da mesma forma, pessoas que se envolvem apenas com conteúdo superficial podem assim acabar perdendo a oportunidade de aprender algo significativo ou de obter informações mais precisas, úteis, aplicáveis e não aquela bizarrice. Assim como Dédalo alertou Ícaro para não voar muito perto do Sol, usuários da internet também podem ser lembrados de não se deixar levar por conteúdos que parecem brilhantes à primeira vista, mas que podem ser apenas um desperdício total de atividade cerebral. As pessoas muitas vezes buscam atenção a qualquer custo, mesmo que isso signifique criar um conteúdo superficial e também controverso. Mesmo que isso implique em ficar simulando reações não espontâneas mediante o incentivo de figurinhas de cafezinho até brócolis. Mesmo que exclua também a sua identidade e não incentive você a produzir algum tipo de conteúdo relevante, ou que através da rápida gratificação monetária, não muito alta na maioria das vezes, faça você esquecer que isso nada mais é do que uma modinha e que amanhã provavelmente não vai mais funcionar. Ou seja, você acaba ficando na mão mais uma vez. Mas o que começou rapidamente, da mesma forma, pode encontrar o seu fim rapidamente. Podemos dizer que esse é o tipo de tendência autodestrutiva da internet, onde daqui a algumas semanas, ou quem sabe daqui a alguns dias, ou até amanhã, as pessoas apenas lembrarão como um episódio bizarro e de delírio coletivo. Nesse sentido, mesmo que criadores de conteúdo em várias partes do mundo tenham faturado então apenas fazendo performances personalizadas para os seguidores, a rede social em questão, que não podemos mencionar por aqui, senão vamos ter problemas com o algoritmo, tem feito vista grossa com esse modismo. Um exemplo disso, aqui no Brasil, o youtuber Felca se tornou o centro das atenções ao expor como as chamadas lives de NPC realmente funcionam. Para isso, Felca colocou maquiagem, um arco com orelhas de gatinho e começou a imitar os NPCs. Entretanto, como muitas pessoas consideraram as lives NPC humilhantes e repetitivas, a rede social em questão decidiu restringir o alcance delas nesse aplicativo devido, inclusive e principalmente, à repercussão negativa que está tendo em todo lugar. No entanto, porém, o youtuber Felca decidiu revelar quanto ganhou com suas lives naquela rede social. Segundo ele, foram 7 lives de 2 horas por dia cada uma, e o total arrecadado foi um incrível valor de R$ 31.085,05, o que significa que ele ganhou praticamente cerca de R$2.000 por hora. Felca também revelou que todo o dinheiro recebido foi enviado em partes iguais para instituições de caridade como o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Sara, Fundação Aja, Amigos do Bem e o Ampara Animal, pois, segundo ele, desde o começo, quando eu vi o dinheiro entrando, eu falei assim: isso aqui não é meu não, isso vai para outras pessoas. Meus pais não me criaram para ganhar dinheiro pedindo legume, não. E vale dizer que lives, pelo menos até o momento que gravo esse vídeo, ainda continuam na ativa, sendo permitidas nessa rede social em questão. Mas agora a plataforma consegue identificar automaticamente movimentos repetitivos e usuários imitando os NPCs usando inteligência artificial. E quando isso ocorre, essas lives deixam de ser recomendadas na aba For You. Bem, seja como for, isso praticamente não passa mais de uma modinha em que a superficialidade reina e, digamos assim, que em nível de superficialidade podemos dizer que essa está no topo, comparando com todas as outras que surgiram antes dela. Mas, como sempre, é bom focar na produção de um conteúdo, roteirizado ou não, mas o que importa mesmo é que ele tenha algum tipo de valor, que agregue algum tipo de valor para quem assiste e também para quem produz, né? Seja como for, opte pelo tradicional e que funciona, e não por modinha.